casas feitas com containers são uma tendência cada vez mais procurada, já que se tratam de construções inovadoras. Vamos explorar alguns mitos e verdades relacionados a essas casas. Tem muita informação na internet, muita coisa fica meio perdida, com informações um pouco erradas ou incompletas, e também existem muitas crenças sobre as casas usando o container. Por isso, hoje vamos quebrar todas essas crenças e entender como essa construção realmente é. Já tem vídeo no canal sobre casas em container, comparando com uma casa em alvenaria e com estimativas de valores reais dos custos de cada construção. Então, se você perder, ele vai estar aqui para você assistir. 1. Casas em container esquentam muito. É parcialmente verdade, mas depende. Algumas pessoas acreditam que casas em container sempre vão esquentar muito, mas isso é um mito. A verdade é que uma casa em container só vai esquentar muito se não forem utilizados os materiais corretos para isolamento térmico. Existem vários tipos de revestimentos térmicos que bloqueiam o calor externo e reduzem o ruído, proporcionando o conforto necessário para sua casa em container. Mas se você não usar nada para isolar o calor realmente, será um forno. 2. A construção de casas em container sempre será mais rápida. Isso é um mito, embora se acredite que seja mais rápida, já que grande parte da estrutura está pronta, a construção de casas em container envolve análises, estudos e projetos. Antes da execução, é necessário projetar a planta e especificar materiais, que leva em média 90 dias só nessa etapa, assim como outras formas de construção. Além disso, o tratamento térmico e acústico dentro do container pode levar mais tempo para ser finalizado. 3. Casas em container são significativamente mais baratas. É parcialmente verdade. Se comparadas às casas em alvenaria, as casas de container têm custos menores, já que uma grande parte da construção vai estar pronta e não será necessário gastar com mão de obra e tempo adicional de obra. Porém, ela vai precisar de mais manutenção a longo prazo, o que a torna facilmente mais cara com o passar dos anos. Além disso, a durabilidade dela é muito inferior do que uma casa em alvenaria. 4. As casas de container são sempre pequenas e desconfortáveis. Isso é um mito. Na verdade, os módulos de container podem ser usados para criar espaços amplos, adaptados ao tamanho desejado. O tamanho da casa de container é flexível e pode ser desenvolvido conforme as suas necessidades. Você também pode adicionar mais módulos de container e ampliar a sua residência com o passar do tempo. 5. Sempre se deve usar isolamento de espuma em spray em casas em container. Isso é um mito. Embora o isolamento de espuma em spray seja uma opção, existem vários outros materiais como lã de rocha, lã de vidro ou painéis isotérmicos que também podem ser utilizados para isolamento térmico e acústico em casas de container. Eles, inclusive, podem ser muito mais efetivos do que a espuma. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu te explico sobre os materiais de isolamento térmico para você conferir e entender tudo. 6. Todas as casas container são ecológicas e sustentáveis. Isso é um grande mito e muitas pessoas se confundem. Embora seja mais sustentável do que algumas construções tradicionais, a ecologia de uma casa em container depende dos materiais utilizados, do projeto e das práticas de construção. Além disso, existem técnicas construtivas e materiais construtivos muito mais sustentáveis do que o uso de um container reutilizável. 7. Os containers podem ser colocados sem precisar de fundação. Isso é um mito. É necessário sim fazer um projeto estrutural e criar uma boa base estrutural antes de começar qualquer construção usando o container, tanto para estabilização de movimentação do solo, quanto para evitar o contato direto do container com a umidade. 8. Para uma casa em container, pode ser utilizada uma fundação alternativa. Isso é verdade, você não precisa de uma fundação tradicional, principalmente uma construção térrea. Os containers podem ser apoiados em sapatas, que são blocos de concreto ou metal. Essas sapatas distribuem o peso do container e proporcionam estabilidade sem precisar de uma fundação mais complexa. 9. As casas em container são para pessoas ricas. Isso é um mito. Comparadas a algumas opções de construções, as casas em container podem ser mais acessíveis. Elas oferecem uma alternativa econômica e versátil para diversos públicos. Além disso, com uma boa pesquisa, você pode encontrar opções boas e baratas para comprar um container usado. 10. A construção de casas containers é complexa. Bom, isso é verdade. Embora a construção de casas de container seja ágil, ela envolve análises, estudos e projetos. Além disso, atender às exigências do morador e garantir um bom isolamento térmico e acústico são etapas muito importantes.
11. Casas em container não precisam passar pela aprovação da prefeitura. É só colocar no terreno e usar. Bom, poderia ser verdade, mas não é. É um mito. Qualquer construção, incluindo casas de container, precisam passar por toda a burocracia. Precisam de projeto arquitetônico, cálculo estrutural, além da análise, aprovação e licenciamento pelas autoridades municipais. 12. Você pode construir uma casa em container em qualquer lugar, não tem restrição. É um mito, existem várias considerações e regulamentações a serem observadas em todos os municípios, e você precisa sim avaliar se no zoneamento do seu lote, se no seu terreno é permitido ou não a construção usando container. 13. Em terrenos íngremes, construir com container é mais fácil do que com alvenaria. Verdade, mas com algumas ressalvas. Construir com container em terrenos íngremes pode ser mais fácil do que com alvenaria e por algumas razões, como o uso de fundação simplificada, menor movimentação de terra para acomodar a construção e a flexibilidade no posicionamento, já que os containers podem ser posicionados de uma maneira mais estratégica para se adaptar melhor à topografia do terreno do que uma casa em alvenaria. Porém, as construções em terrenos íngremes, seja com containers ou alvenarias, apresentam desafios únicos e devem ser muito cuidadosamente considerados, como a estabilidade estrutural, a drenagem adequada e a conformidade com os códigos de construção. Além disso, a acessibilidade ao local de construção e o transporte do container até o local podem ser desafios adicionais a serem enfrentados em terrenos assim muito distantes ou íngremes. 14. Construções em containers são todas iguais. Isso é parcialmente verdade, embora os containers forneçam uma estrutura básica, as construções podem sim variar significativamente em termos de design, layout e acabamento, dependendo das necessidades e preferências de cada proprietário. Porém, a base será sempre a mesma e mudar radicalmente o formato de um container resultaria em um custo bem elevado, por isso ela acaba sendo adaptada e aproveitado o seu formato na construção. 15. Construções em containers são menos duráveis do que construções tradicionais. Verdade, containers são feitos para resistir a condições extremas de transporte marítimo e podem ser bastante duráveis por um tempo delimitado. No entanto, a durabilidade vai depender da qualidade do container usado, da instalação adequada e da manutenção ao longo do tempo. Além disso, as construções em alvenaria são muito mais duráveis do que as construções em container. 16. As construções em container são mais vulneráveis a problemas de umidade e mofo. Parcialmente verdade, containers podem ser suscetíveis a problemas de umidade e mofo se não forem adequadamente isolados e ventilados. No entanto, com a técnica correta de isolamento e ventilação, esses problemas podem ser minimizados. 17. Construções em containers têm uma aparência industrial e pouco atraente. Mito, embora algumas construções em containers mantenham uma estética industrial e essas características podem ser incluídas no projeto de forma proposital, outras podem ser projetadas para ter uma aparência mais convencional de uma casa ou mais personalizada, dependendo do estilo das preferências do proprietário. 18. As construções em containers só podem ser baixas com poucos andares. Parcialmente verdade, construir apenas alguns andares com containers pode ser mais comum devido a algumas limitações como a capacidade estrutural. Os containers foram projetados para serem empilhados em navios e a carga ela é distribuída principalmente pelas 4 cantoneiras. Empilhar muitos containers verticalmente pode exigir reforços estruturais significativos. Além disso, quanto mais alto você constrói com uma caixa de aço, maior será o desafio de manter a estabilidade em toda essa estrutura, especialmente com a força dos ventos. No entanto, isso não significa que é impossível construir edifícios mais altos com containers. Com projetos de engenharia cuidadosos e modificações estruturais adequadas, é possível construir edifícios de vários andares em containers. Isso pode incluir o uso de estruturas de aço adicionais. Para isso, vai ser importante ter um bom planejamento e execução cuidadosa da estrutura. 19. Construções em containers são sempre mais resistentes a incêndios do que as construções tradicionais. Mito: containers de metal podem ser mais resistentes ao fogo do que algumas formas de construção convencional, mas ainda assim podem ser vulneráveis a incêndios, especialmente se não forem adequadamente isolados e equipados com sistemas de segurança contra incêndio. 20. Containers são a prova d'água. Bom, isso é um mito, embora os containers sejam projetados para resistir
As condições adversas do transporte marítimos, eles não são a prova d'água. Eles podem ter vazamentos em suas juntas e conexões, o que pode resultar em problemas de umidade se não forem corretamente selados e isolados. 21. As construções em containers não são adequadas para o clima temperado. São mito, as construções em containers podem ser adaptadas para uma variedade de climas, incluindo os climas quentes, frios e úmidos. No entanto, o isolamento adequado e o planejamento de ventilação são essenciais para garantir o conforto térmico e evitar problemas de umidade em climas extremos. 22. Construir com container é apenas uma tendência passageira na arquitetura e na decoração. Isso é parcialmente verdade, embora as construções em container tenham ganhado popularidade recentemente, elas continuam a ser uma opção viável e duradoura para muitos projetos devido à sua versatilidade, principalmente em construções comerciais ou casas rápidas. Isso é favorecido pelo custo potencialmente mais baixo e pelo apelo estético único. No entanto, como acontece com qualquer tendência, sua popularidade pode flutuar ao longo do tempo, mas isso não significa que perderá totalmente o seu lugar na arquitetura contemporânea. 23. Construções em containers são mais propensas a atrair insetos e pragas. São mitos, as construções em containers não necessariamente são mais propensas a atrair insetos ou pragas do que as construções tradicionais. Assim como qualquer estrutura habitável, a presença de insetos e pragas depende de fatores como localização, medidas de prevenção adotadas e condições de higiene. Containers adequadamente selados e mantidos podem ser tão resistentes a insetos e pragas quanto qualquer outra construção. 24. Em construções de container tem muito barulho. Isso é verdade, em geral, os containers metálicos podem ser menos eficazes em isolamento acústico do que materiais de construção tradicional, como concreto ou tijolo. O metal pode transmitir mais facilmente o som, resultando em potencialmente mais ruído dentro da sua estrutura. No entanto, isso pode ser mitigado com técnicas de isolamento acústico adequadas, como a adição de materiais de isolamento específicos ou a criação de paredes adicionais dentro do container. 25. Dentro de casas em container só podemos usar móveis sob medida. Isso é um mito, não é necessário usar apenas móveis sob medida em construções em containers. Embora o espaço dentro de um container possa ser limitado e irregular devido à estrutura do próprio container, isso não significa que móveis padrão não possam ser utilizados. Muitos móveis prontos podem ser facilmente adaptados para caber nos espaços disponíveis em um container, assim como em qualquer outro tipo de residência. Além disso, existem muitas opções de móveis modulares e multifuncionais projetados especificamente para espaços pequenos, como os encontrados dentro de um container, e essa pode ser uma escolha prática e eficiente. No entanto, em alguns casos, móveis sob medida podem ser uma opção preferencial para otimizar completamente o espaço disponível e atender às necessidades específicas de cada proprietário. 26. Posso fazer uma piscina dentro de um container? Bom, isso é verdade, é possível fazer uma piscina em um container, mas com algumas considerações importantes. Existem empresas especializadas em modificar containers para transformá-los em piscinas. Essas piscinas são feitas cortando uma parte do container, em seguida revestindo seu interior com materiais próprios para a piscina, como a fibra de vidro epóxi, para garantir que essa piscina seja à prova d'água e segura para o uso. Essa abordagem oferece algumas vantagens, como a durabilidade do container e a possibilidade de personalização do tamanho e do design da piscina. Além disso, a instalação pode ser relativamente rápida em comparação com uma piscina tradicional. 27. Pelo container ser leve e resistente, eu posso criar uma piscina em container sobre a cobertura da minha casa em container. Então, mito, não é aconselhável construir uma piscina em cima da cobertura de uma casa feita em containers, por várias razões, como o peso adicional. Uma piscina cheia de água vai adicionar uma carga significativa à estrutura da sua casa. Os containers têm limitações de carga e não foram projetados para suportar o peso adicional de uma piscina. Riscos estruturais. A adição de uma piscina no telhado pode comprometer a integridade estrutural da casa, aumentando o risco de colapso ou danos. Problemas de impermeabilização. Instalar uma piscina sobre o telhado pode causar problemas de impermeabilização, resultando em vazamentos e danos à estrutura da casa.
Drenagem inadequada. A drenagem adequada é essencial para uma piscina. A instalação dela no telhado pode tornar a drenagem mais difícil de ser gerenciada, aumentando o risco de danos à sua estrutura e vazamentos. Então, se você deseja adicionar uma piscina à sua casa feita com containers, é mais seguro construí-la no nível do solo, onde a fundação pode suportar adequadamente o peso e onde a drenagem e impermeabilização podem ser facilmente gerenciadas. 28. Construções em containers são mais vulneráveis a ataques e roubos ou vandalismos. Isso é verdade, embora os containers de transporte sejam geralmente robustos e difíceis de violar, as construções em containers podem ser consideradas mais vulneráveis a roubos e atos de vandalismo em comparação com construções tradicionais de alvenaria. Isso ocorre porque o container geralmente tem menos barreiras físicas de entrada e podem ser mais facilmente alvos de arrombamentos. Além disso, a aparência única das construções em containers podem atrair mais a atenção indesejada. No entanto, medidas de segurança adicionais, como a instalação de sistemas de alarme, câmeras de vigilância ou estar protegido com muros e uma vizinhança amiga, podem ajudar a diminuir esses riscos. Espero que você tenha gostado. Se faltou alguma pergunta de mito ou verdade sobre os containers, comente aqui embaixo para fazer parte de um próximo vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre mitos e verdades de construções em madeira, então se você perder, ele vai estar aqui para você conferir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like aqui e compartilhe com quem também pode gostar desse vídeo. Se puder, seja membro para apoiar o canal. Com R$ 1,99 você já pode ser membro e já terá muitos benefícios exclusivos. Se não puder, não tem problema, é importante que você venha comigo até o final de cada vídeo e que se inscreva se ainda não for inscrito. Muito obrigada por estar aqui comigo, beijos e até o próximo vídeo.